O vídeo começa com Nate, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta se está tudo bem com ela e qual o seu nome. Ela responde que está bem e fala que se chama Maya. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que sim e não dá atenção e sai andando. Ele então fala que está procurando o Starbucks e pergunta se ela pode ajudar. Ela fala pra ele que não e que o namorado dela é muito ciumento. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E quando ela vê a Lamborghini do Nate, é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro de luxo de Nate e vem perguntando se o carro é dele. Ela fala para ele que gostaria de dar uma volta em seu carro. Nate pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Ela responde que ele não vai ficar sabendo. Em seguida, ele passa o telefone para ela e pega o número dela sem nenhuma dificuldade. A seguir, Nate fala que ele está procurando um Starbucks e só queria somente uma informação e por isso tentou falar com ela. A garota responde que pode ajudá-lo e levá-lo até lá. Nate pergunta se agora ela está disponível e ela responde que sim, mas ele pergunta novamente sobre o namorado dela e ela fala que já disse que ele não precisa ficar sabendo. Papo vai, papo vem e Nate pergunta por que ela não queria dar atenção para ele. Ela responde que é porque ela não o conhecia. Nate pergunta se ela o conhece agora e ela fala que não, mas está conhecendo. Em seguida, Nate pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini alguma vez. Ela fala que não, que nunca. Ele pergunta por que o namorado dela não está levando ela de carro. E ela fala que ele está trabalhando no momento. Em seguida, Nate começa a questionar, dizendo que ela só voltou para falar com ele depois que viu seu carro. Ela fala que não foi só por isso. Nate fala que ela não demonstrou nenhum interesse em falar com ele, mas depois que viu seu carro veio toda animada e queria até mostrar o lugar para ele e depois pulou para dentro do seu carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ele não quer perder o seu tempo com ela e pede para ela descer do carro e chamar o Uber. Ela desce do carro e fala que tudo bem, que é ele que vai sair perdendo. Nate a deseja um bom dia e ela acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Kylie abordando essas duas garotas para fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele pergunta como elas estão e depois das duas garotas falarem que estão bem, ele pergunta para onde elas estão indo. Elas respondem que para longe dele e já dão uma tirada no YouTube. Então elas falam que a corrente dele e suas roupas são falsas e debocham do YouTuber. O YouTuber pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele. A garota fala que ele não é bom o suficiente para elas. Então Kilo pergunta por quê. E as duas respondem que ele não aparenta ter dinheiro e parece ser um fracassado. Ele então fala que ele é um empresário e tem muito dinheiro, mas as duas não acreditam no que ele fala e começam a dar risada. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, para depois eles se conhecerem melhor. Mas a garota de laranjado fala para ele se enxergar, que ela não vai passar nada para ele. O YouTube então fala que eles se encontram por aí e caminha até o seu Audi R8. E não demora muito para elas irem atrás dele, depois de ver a máquina do YouTuber.
Em seguida, elas pedem desculpas por ter sido rude com ele e falam que não sabia que ele era um cara bem-sucedido e perguntam se pode dar uma volta com ele. Kylie fala que sim, que eles podem sair para beber. Então, as duas garotas entram no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta se elas têm namorado. A garota de laranjado fala que ela tem namorado, mas não é nada a sério. A outra garota fala que ela está solteira. O YouTube então pergunta por que elas foram tão rudes com ele, porque ele só estava tentando conhecê-las. Elas falam que não dão bola para qualquer um que elas conhecem. Kylie então perguntam se elas querem fazer compras com ele no shopping. As duas ficam todas empolgadas e falam que sim. Porém, nessa hora, o YouTube fala que não vai levar elas em lugar algum porque ele não sai com garimpeira de ouro e fala que elas são muito interesseiras e manda elas saírem do carro. Ao descer, elas perguntam se ele tem certeza e o YouTuber fala que sim. Elas descem do carro e acabam sendo rejeitadas pelo YouTuber. O vídeo começa com Naya que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá linda demais. A garota agradece o elogio e fala que está bem. Ele então fala que ela parece ser uma coelhinha de neve. Ele pergunta para onde ela vai e diz a ela para ela passar o seu telefone para ele. E ela responde que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta por que ela está andando sozinha. Ela fala que seu namorado está trabalhando e sai andando e deixa ele falando sozinho. Então, o YouTube se despede e vai em direção à sua Lamborghini e abre a porta da máquina. Magicamente, a mulher volta e vem perguntando se o carro é dele. O YouTuber fala que é claro e fala que tem as chaves do carro. Então, ele pergunta se ela gostou do carro e já andou em uma Lamborghini. Ela responde que não, mas gostaria de dar uma volta no seu carro. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Kate. Ele pergunta se ela realmente tem namorado e ela responde que sim. O YouTube então pergunta se ela não gostaria de sair para beber com ele. Ela fala que aceita, mas que tem que ser um segredinho deles. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E na mesma hora, ela entra no carro e fica achando que vai se dar bem com o YouTuber. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que pensou melhor e não vai sair para beber com ela e não vai pagar nada para ela, porque para ele está óbvio que ela é uma garimpeira de ouro e que ela só veio falar com ele por causa do carro. Então ela fala que ele não precisa falar assim com ela. Naya então fala que no início ela nem queria falar com ele e depois mudou de ideia só por causa do seu carro. Ela fala que isso é passado e que agora eles podem sair juntos. Porém, o YouTube fala que não quer perder tempo com ela e pede para ela descer do carro. Ela até tenta usar o seu charme para tentar convencê-lo a deixá-la ficar no carro, mas o YouTube já tomou sua decisão. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela.
Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns $300 mil e chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já tá indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada.